Todos pensam que conhecem a história da serpente no Gênesis. A cobra é Satanás. Eva comeu uma maçã. A humanidade caiu. Mas se você abrir o manuscrito original em hebraico, a palavra para serpente é Nashash. E essa palavra não significa apenas cobra. Significa ser brilhante, ser divino, encantador. As traduções para o inglês escondem esses significados há séculos. Então, o que era realmente o Nashash? E o que os antigos israelitas de fato entendiam quando leram pela primeira vez essa passagem do Jardim do Éden? A palavra hebraica Nashash aparece em Gênesis, capítulo 3, versículo 1. A maioria das Bíblias em inglês traduz simplesmente como serpente ou cobra. E essa tradução é tecnicamente correta. Nashash pode significar cobra. Mas no hebraico bíblico, as palavras carregam camadas de significado que uma única tradução nunca consegue captar. A raiz de Nashash, as três consoantes hebraicas Nun, Shet, Shin, funciona como verbo, substantivo e adjetivo. Como verbo, Nashash significa praticar adivinhação, observar sinais, encantar. Como substantivo, refere-se a uma serpente. Como adjetivo, e é aqui que as coisas ficam fascinantes, Nashash pode significar ser brilhante ou ser luminoso. A mesma raiz consonantal aparece na palavra hebraica para bronze ou cobre, Neshoshit, um metal reluzente. O estudioso bíblico Michael Heiser, que passou décadas estudando o hebraico original e as línguas semíticas na Universidade de Wisconsin, apontou que o Nashash, em Gênesis 3, poderia ser legitimamente lido como um ser divino e brilhante, em vez de uma simples cobra de jardim. E essa leitura muda completamente a forma como você entende a cena. Pense nisso por um segundo. Uma cobra falante rastejando de barriga no chão em um jardim já é estranho o suficiente para parecer quase cômico. Mas um ser luminoso e inteligente com conhecimento divino, de pé no espaço sagrado onde Deus caminha na brisa do dia, essa é uma história fundamentalmente diferente. E os antigos israelitas que ouviram o Gênesis pela primeira vez? Eles viviam em um mundo onde ambas as interpretações teriam sido compreendidas ao mesmo tempo. A imagem de uma serpente divina não era estranha para eles. Estava em toda parte. Viaje cerca de 800 quilômetros a leste do antigo Israel até a cidade de Babilônia, no atual Iraque, e você encontrará uma das histórias escritas mais antigas da existência humana. A Epopeia de Gilgamesh, gravada em tábuas de argila por volta de 2100 a.C., aproximadamente 1000 anos antes da data que a maioria dos estudiosos atribui à composição final do Gênesis. Nessa história, um herói chamado Gilgamesh percorre o mundo antigo em busca do segredo da vida eterna. E ele encontra uma planta mágica que cresce no fundo do mar, capaz de reverter o envelhecimento e conceder a imortalidade. Gilgamesh mergulha, recupera a planta e começa sua jornada de volta para casa. E então, uma serpente a rouba. Enquanto Gilgamesh se banha em uma piscina de água, uma cobra se aproxima rastejando, come a planta e imediatamente troca de pele, tornando-se jovem outra vez. Gilgamesh perde a imortalidade. A serpente a conquista. Parece familiar? Uma criatura associada ao conhecimento proibido, a perda da vida eterna. Um cenário paradisíaco perturbado pela intervenção de uma serpente. Os paralelos com Gênesis 3 são impossíveis de ignorar, e estudiosos os debatem há mais de um século. As tábuas de Gilgamesh, hoje guardadas no Museu Britânico em Londres, são séculos mais antigas do que a forma escrita do Gênesis. Isso não significa que o Gênesis copiou Gilgamesh. Essa é uma simplificação comum. O que significa é que ambas as histórias surgiram do mesmo solo cultural, do mesmo mundo antigo do Oriente Próximo, onde serpentes, árvores, jardins e a busca pela imortalidade eram símbolos profundamente entrelaçados que todos reconheciam. Mas a conexão com Gilgamesh é apenas o começo. No antigo poema sumério conhecido como Enki e Ninhursag, datado aproximadamente do mesmo período, um paraíso chamado Dilmun é descrito como uma terra pura, limpa e luminosa, onde não há doença, nem morte, nem velhice.
Parece familiar? Nesse paraíso, o deus Enki come plantas proibidas, e a deusa mãe Ninhursag o amaldiçoa. Uma das deusas da cura criadas para curar a costela de Enki chama-se Ninti, um nome sumério que significa tanto Senhora da Costela quanto Senhora da Vida. No Gênesis, Eva é criada a partir da costela de Adão, e o seu nome, Shavá, em hebraico, significa vida ou vivente. Os paralelos entre Ninti e Eva são tão precisos que o estudioso sumério Samuel Noah Kramer, que trabalhava no Museu da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, chamou isso de uma das conexões literárias mais impressionantes entre a literatura suméria e a bíblica. Essas não são coincidências. São conversas literárias acontecendo ao longo de séculos e civilizações, todas centradas no mesmo conjunto de imagens: jardins, conhecimento proibido, serpentes, costelas e a perda da imortalidade. E a Babilônia não era o único lugar onde as serpentes tinham esse tipo de poder. Viaje para o sul de Israel até o delta do Nilo, no Antigo Egito, e você encontrará imagens de serpentes esculpidas em praticamente todos os grandes templos e tumbas. O Uraels, a cobra empinada usada na coroa de cada faraó desde o Antigo Império, era um símbolo de autoridade divina, proteção e poder real. A deusa serpente Wadjet era uma das divindades mais antigas do panteão egípcio, adorada no templo de Buto, no delta do Nilo, já em 3100 a.C. Na cosmologia egípcia, a grande serpente Apófis representava o caos, sim, mas outra serpente, Mehen, se enrolava de forma protetora ao redor do deus Sol-Ra durante sua jornada noturna pelo submundo. As serpentes não eram simplesmente malignas no Egito. Eram forças cósmicas, capazes tanto de destruição quanto de proteção, dependendo do seu papel. Agora, os israelitas que compuseram o Gênesis tinham acabado de passar 400 anos vivendo no Egito, segundo a narrativa bíblica do Êxodo. Eles teriam visto esses símbolos de serpentes todos os dias, esculpidos nas paredes dos templos, pintados nos sarcófagos, tecidos nas coroas dos governantes que os escravizavam. Quando os autores do Gênesis colocaram um Nachash no Jardim do Éden, eles não estavam escrevendo em um vácuo cultural. Estavam respondendo às tradições sobre serpentes de cada civilização ao seu redor, e estavam fazendo uma declaração teológica deliberada que o público original teria compreendido instantaneamente. Mas aqui está o detalhe que a maioria dos leitores perde completamente. O Nachash em Gênesis 3 é descrito com um adjetivo hebraico específico. O texto diz que a serpente era Arum. A sua Bíblia, em português, provavelmente traduz isso como astuto ou sagaz. E, mais uma vez, essa tradução não está errada, mas esconde algo notável. Apenas um capítulo antes, em Gênesis 2, versículo 25, a mesma palavra hebraica aparece em uma forma diferente. Adão e Eva são descritos como Arumim, que significa nus. O Nachash é Arum, que significa astuto ou sagaz. Em hebraico, essas duas palavras compartilham a mesma raiz. O autor do Gênesis está criando um jogo de palavras deliberado entre a nudez dos humanos e a astúcia da serpente. Esse tipo de jogo de palavras aparece em toda a Bíblia hebraica. É uma das principais técnicas literárias que os antigos escritores hebreus usavam para transmitir significado. E neste caso, o trocadilho liga a vulnerabilidade dos humanos com a esperteza da serpente, de um modo que os leitores de outras línguas perdem completamente. Os humanos estão expostos, desprotegidos, inocentes. A serpente é coberta, calculista, experiente. O jogo de palavras prepara toda a cena antes mesmo de uma única linha de diálogo ser pronunciada. O público original teria percebido isso imediatamente e entendido que um confronto entre inocência e astúcia estava prestes a acontecer. E o próprio diálogo merece ser examinado de perto, porque a estratégia da serpente em Gênesis 3 é muito mais sofisticada do que a maioria das lições de catequese sugere. O Nachash abre com uma pergunta. Deus realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Ora,
Isso é uma citação distorcida. Deus nunca disse que eles não podiam comer de nenhuma árvore. Ele disse que podiam comer de todas as árvores, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no centro do jardim. A pergunta da serpente foi feita para fazer o mandamento de Deus parecer irracional. Ao exagerar a restrição, o Nachash obriga Eva a corrigi-lo, e ao fazer isso, ela se envolve no enquadramento da serpente. Ela agora está em uma conversa que nunca precisou ter. Eva responde corrigindo a citação distorcida, mas acrescenta um detalhe que não aparece no mandamento original de Deus. Ela diz: não devemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, e não devemos tocá-la, ou morreremos. O mandamento original em Gênesis 2 não diz nada sobre tocar a árvore. Eva acrescentou as palavras de Deus. Estudiosos debatem há séculos se esse acréscimo revela algo sobre o estado de espírito de Eva, se ela estava sendo excessivamente cautelosa ou se já havia começado a distorcer a instrução original. Alguns comentaristas rabínicos no Talmud argumentaram que essa proibição extra, essa cerca ao redor da lei, foi na verdade o que tornou Eva vulnerável. Ao adicionar uma regra que Deus nunca estabeleceu, ela criou um padrão que podia violar visivelmente sem morrer imediatamente, o que faria a próxima afirmação da serpente parecer credível. E a próxima afirmação da serpente é a declaração mais ousada de toda a passagem. Vocês certamente não morrerão, diz o Nachash, pois Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso não é uma simples mentira, e é aqui que o debate teológico fica realmente complicado, porque, em um sentido muito específico, a serpente diz a verdade. Adão e Eva comem o fruto. Eles não caem mortos imediatamente. Os seus olhos se abrem, e o próprio Deus confirma em Gênesis 3, versículo 22, que os humanos, de fato, se tornaram como um de nós, conhecendo o bem e o mal. O Nachash estava tecnicamente certo sobre o resultado físico imediato. O engano não estava nos fatos, mas no enquadramento. A serpente apresentou o conhecimento do bem e do mal como puro ganho, como uma promoção, como tornar-se divino. O que a serpente omitiu foi o preço. O conhecimento veio acompanhado da morte, não instantânea, mas inevitável. Veio com o exílio do jardim. Veio com a perda do acesso direto à árvore da vida. Os primeiros pais da Igreja estavam divididos sobre essa mesma questão. Orígenes de Alexandria, escrevendo no 3º século depois de Cristo a partir da grande cidade das bibliotecas do Egito, argumentou que a serpente misturou verdade com falsidade de uma forma projetada para confundir. Agostinho de Hipona, escrevendo do norte da África romana no 4º século, enfatizou que o engano estava na promessa implícita de que a autonomia em relação a Deus era desejável. Ireneu de Lyon, escrevendo ainda antes no 2º século, a partir da Gália romana, adotou uma abordagem completamente diferente e argumentou que Adão e Eva não eram seres plenamente maduros, mas criaturas infantis que ainda não estavam prontas para o conhecimento que a serpente oferecia. Na leitura de Ireneu, o pecado não era desejar o conhecimento em si, mas agarrá-lo prematuramente, como uma criança que estende a mão em direção ao fogo. Essa diversidade de interpretações nos primeiros séculos do cristianismo mostra quanta ambiguidade genuína existe no texto. Gênesis 3. Não é um simples conto moral. É uma narrativa deliberadamente construída com camadas de significado que diferentes tradições escavaram de formas distintas. Este é um padrão que os estudiosos de literatura chamam de meia-verdade e é considerado uma das formas mais eficazes de persuasão na literatura antiga. Você dá a alguém informações precisas, mas retira o contexto que mudaria a decisão da pessoa. A serpente nunca mentiu sobre o que aconteceria. A serpente mentiu sobre o que isso significaria. Agora vamos falar sobre a própria árvore, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma das expressões mais mal compreendidas em toda a Bíblia. Em português,
parece uma árvore que ensina a diferença entre certo e errado, moralidade, ética. Mas a expressão hebraica tov vará, bem e mal, é o que os linguistas chamam de merisma. Um merisma é uma figura de linguagem em que se nomeiam dois extremos para representar tudo o que existe entre eles. Quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, não significa que Deus criou apenas essas duas coisas. Significa que Deus criou tudo. Céus e terra é um merisma para toda a realidade. Da mesma forma, bem e mal não significa apenas moralidade, significa tudo, conhecimento total, o tipo de consciência abrangente que pertence ao domínio divino. A árvore oferecia algo parecido com a onisciência, a capacidade de determinar e definir a realidade nos seus próprios termos, independentemente de Deus. Essa é uma proposição fundamentalmente diferente de simplesmente aprender a distinguir o certo do errado. Os antigos israelitas entendiam isso porque o mesmo merisma aparece em outros lugares da Bíblia hebraica. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 17, uma mulher diz ao rei Davi que ele é como um anjo de Deus em discernir o bem e o mal. Ela não está dizendo que Davi sabe a diferença entre certo e errado. Ela está dizendo que Davi tem um discernimento de nível divino, uma sabedoria que transcende a compreensão humana comum. Então a serpente estava oferecendo a Adão e Eva algo muito mais radical do que uma educação moral. O Nachash estava oferecendo autonomia em relação a Deus, o poder de definir a realidade por conta própria. E essa oferta é exatamente o tipo de tentação que os leitores do Antigo Oriente Próximo teriam reconhecido imediatamente, porque espelha a ambição dos seres divinos na mitologia de toda a região. Na mitologia cananeia, preservada em tábuas de argila encontradas nas ruínas de Ugarit, na atual Síria, seres divinos conspiram constantemente por mais poder e status mais elevado dentro do conselho divino. O deus Attar tenta tomar o trono de Baal no Monte Zafon. O deus do mar Yam desafia a autoridade de El, a divindade suprema. Essas histórias de ambição divina excessiva e rebelião eram o pano de fundo cultural contra o qual o Gênesis foi escrito. Os textos ugaríticos descobertos pelo arqueólogo francês Claude Scheffer, a partir de 1929, quando o arado de um agricultor atingiu uma tumba enterrada na costa síria, revelaram um mundo religioso cananeu muito mais complexo do que qualquer um imaginava. As tábuas, escritas em um alfabeto cuneiforme por volta de 1200 a.C., descrevem uma assembleia divina onde El preside um conselho de deuses. Essa imagem de um conselho divino aparece repetidamente na própria Bíblia hebraica. O Salmo 82 abre com a declaração: Deus se levanta na Assembleia Divina, no meio dos deuses ele pronuncia o julgamento. A palavra hebraica Elohim, usada para Deus ao longo de todo o Gênesis, é gramaticalmente plural e em algumas passagens claramente se refere a múltiplos seres divinos, não apenas ao Deus único de Israel. Quando a serpente diz a Eva que comer o fruto a tornará como Deus, o hebraico, na verdade, diz como Elohim, como os seres divinos, como os membros desse conselho cósmico. O Nachash estava oferecendo a Eva um lugar na Assembleia Divina, um assento na mesa onde as decisões cósmicas são tomadas. E o Nachash, como criatura divina, saberia exatamente o que essa oferta implicava. Em Ugarit, os arqueólogos também encontraram estatuetas de serpentes em bronze no recinto do templo, confirmando que o culto à serpente era praticado em Canaã durante o exato período em que os israelitas estavam se estabelecendo na mesma região. Uma impressionante serpente de bronze foi descoberta no sítio de Timna, no deserto do Negev, no sul de Israel, em um local de mineração de cobre usado tanto por egípcios quanto por midianitas por volta do século XII a.C., aproximadamente o período de Moisés, segundo a cronologia bíblica tradicional. A serpente de Timna foi encontrada dentro de um santuário em forma de tenda que alguns arqueólogos compararam ao tabernáculo israelita.
A serpente estava em toda parte no mundo antigo que produziu a Bíblia. Compreender esse contexto não diminui a história do Gênesis. Na verdade, a amplifica. Os autores do Gênesis não estavam inventando o simbolismo da serpente do zero. Eles estavam tomando um símbolo que cada cultura ao seu redor venerava e o reinterpretando dentro da sua própria visão teológica. E isso nos leva a uma das perguntas mais debatidas em toda a história dos estudos bíblicos. A serpente em Gênesis 3 era realmente Satanás? A resposta honesta, aquela que deixa muitas pessoas desconfortáveis, é que o próprio Gênesis nunca identifica a serpente como Satanás. A palavra Satanás não aparece em lugar nenhum do Gênesis. A serpente é apresentada como um dos animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. É uma criatura, não um anjo caído. É descrita usando a mesma expressão hebraica, Shayat Hassadeh, animal do campo, que descreve os outros animais que Deus criou. A identificação da serpente com Satanás se desenvolveu muito mais tarde na tradição judaica e cristã. A conexão mais clara aparece no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, escrito aproximadamente 1000 anos depois do Gênesis, onde o autor descreve aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Mas essa é uma interpretação do Novo Testamento projetada retroativamente sobre um texto hebraico que não faz essa identificação. Na própria linha do tempo interna da Bíblia hebraica, a figura de Ha-Satan, o adversário, aparece como um membro do conselho divino no livro de Jó, provavelmente composto por volta do 6º ou 5º século antes de Cristo. Em Jó, o Satã não é um anjo caído nem um inimigo de Deus. Ele funciona mais como um promotor de justiça em um tribunal celestial, testando a fidelidade dos humanos com a permissão explícita de Deus. O Satã em Jó entra na presença de Deus, tem uma conversa com Deus e recebe permissão para afligir Jó. Isso não é um rebelde. É um agente autorizado operando dentro da hierarquia divina. O desenvolvimento de Satanás como um vilão cósmico, um anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu, é em grande parte um produto do período intertestamentário, os séculos entre o Antigo e o Novo Testamento, quando a literatura apocalíptica judaica expandiu dramaticamente a mitologia em torno do mal e da guerra espiritual. Livros como o Primeiro Enoque, Jubileus e os escritos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto em Qumran, perto das margens do Mar Morto, introduziram histórias elaboradas sobre anjos caídos, chamados vigilantes que desceram à terra, corromperam a humanidade e foram aprisionados por Deus. Esses textos, escritos entre o 3º século antes de Cristo e o 1º século depois de Cristo, influenciaram profundamente a teologia cristã primitiva e moldaram a forma como os leitores posteriores entenderam Gênesis 3. O livro de Primeiro Enoque, que sobrevive em sua forma completa apenas na antiga língua etíope chamada Ge'ez, preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope em Addis Abeba, descreve 200 anjos, chamados vigilantes, que descem ao Monte Hermon, na fronteira entre o atual Líbano e a Síria. O líder deles, Shemi-Hazá, organiza a rebelião. Outra figura, Azazel, ensina aos humanos a metalurgia, a fabricação de armas e o uso de cosméticos. Esses detalhes podem parecer menores, mas representam algo radical. Nessa versão, a corrupção da humanidade não se trata de um único ato de desobediência em um jardim. Trata-se da transferência não autorizada de conhecimento divino para os seres humanos. O crime dos vigilantes é o mesmo crime que a serpente comete em Gênesis 3. Dar aos humanos acesso a um conhecimento que deveria permanecer no domínio divino. A comunidade dos manuscritos do Mar Morto, que vivia no assentamento no deserto perto das cavernas onde os rolos foram descobertos em 1947 por um pastor beduíno, produziu a sua própria literatura que expandiu dramaticamente a guerra cósmica entre o bem e o mal. O rolo da guerra, encontrado na caverna 1 em Qumran, descreve uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. A regra da comunidade divide toda a humanidade em dois campos espirituais, governados por um príncipe da luz
e um anjo das trevas. Essa visão de mundo dualista, em que um ser maligno cósmico se opõe ativamente a Deus, foi fortemente influenciada pelo zoroastrismo persa durante o exílio na Babilônia, quando os judeus viveram sob domínio persa depois que Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia em 539 a.C. A teologia zoroastriana apresentava Angra Mainyu, um espírito destrutivo que se opõe ao Deus Supremo Ahura Mazda. Muitos estudiosos de instituições como a Escola de Teologia de Yale e a Universidade Hebraica de Jerusalém argumentaram que essa influência persa reformulou a teologia judaica e contribuiu diretamente para o desenvolvimento da figura de Satanás, como os cristãos mais tarde a entenderam. Dê um passo atrás e pense no que isso significa. O Satanás que você imagina quando ouve a palavra, o diabo vermelho com chifres e um tridente, essa figura foi montada ao longo de séculos a partir da teologia persa, da literatura apocalíptica judaica e da interpretação cristã primitiva. Gênesis 3 não contém esse personagem. Contém um Nachash. Nenhuma das duas leituras está necessariamente errada, mas entender que são leituras diferentes, surgidas de momentos históricos distintos, muda completamente a forma como você aborda o texto. Agora, algo estranho acontece depois que Adão e Eva comem o fruto, e quase ninguém fala sobre isso. Deus aparece. Ele caminha pelo jardim, na viração do dia, uma expressão hebraica, Le Ruach Hayom, que literalmente significa no vento do dia, ou no espírito do dia. É Deus dando um passeio ao entardecer pelo seu jardim, e a imagem é notavelmente física, notavelmente pessoal. Adão e Eva se escondem entre as árvores, e Deus chama com uma pergunta que teólogos debatem há milênios. Onde você está? Será que o Criador onisciente do universo não sabia onde dois humanos estavam escondidos atrás de uma figueira? A maioria dos estudiosos concorda que essa não é uma pergunta nascida da ignorância. É uma pergunta nascida do relacionamento. Deus está dando a Adão a oportunidade de se apresentar, de confessar, de ser honesto sobre o que aconteceu. É uma pergunta pastoral, não uma busca de localização. A resposta de Adão é reveladora. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Repare no que aconteceu. Antes de comer o fruto, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Depois de comer, a primeira emoção que experimentam é o medo. Não é iluminação. Não é poder. É medo. O conhecimento que a serpente prometeu que os tornaria como Deus produziu imediatamente terror na presença de Deus. O que se segue é uma cadeia de culpa que ecoa por todo o restante da Bíblia. Deus pergunta a Adão se ele comeu da árvore proibida. Adão responde: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Repare na dupla transferência de culpa. Adão culpa Eva, mas também culpa Deus. A mulher que tu me deste. Tu fizeste isso. Tu me deste esta mulher. A culpa é tua. Deus se volta para Eva. O que foi que você fez? Eva responde: a serpente me enganou e eu comi. Cada pessoa na cadeia passa a responsabilidade para a seguinte. Agora, o julgamento que Deus pronuncia em Gênesis 3 é uma das passagens mais cuidadosamente estruturadas de toda a Bíblia hebraica. Deus se dirige primeiro à serpente, depois a Eva, depois a Adão, invertendo a ordem da tentação. E a maldição sobre a serpente contém algumas das palavras mais misteriosas de toda a Escritura. Porque fizeste isso, diz Deus ao Nachash, maldito és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A expressão rastejarás sobre o teu ventre gerou um debate enorme. Se trata de uma cobra literal, ela andava ereta antes da maldição. Alguns antigos comentaristas judeus, incluindo os do Midrash Rabbah, compilado entre os séculos 3 e 5 d.C., disseram que sim. A serpente originalmente andava sobre duas pernas, talvez até tivesse asas.
e foi reduzida a uma criatura rastejante como punição. Se o Nachash era um ser divino, um ser brilhante, então a maldição representa um rebaixamento de uma posição de honra e autoridade para o estado mais baixo possível. Comer pó, no Antigo Oriente Próximo, era uma expressão idiomática para humilhação e derrota. Quando um rei conquistava um rival na literatura mesopotâmica, o inimigo derrotado era descrito como lambendo o pó aos pés do vencedor. Inscrições assírias e babilônicas de conquista, encontradas em monumentos de pedra pelo Iraque e pela Síria, usam exatamente essa mesma imagem. O Nachash não está literalmente comendo terra. Está sendo despojado do seu status e forçado a se prostrar na posição mais baixa imaginável. Mas a maldição ainda não terminou. O versículo seguinte é aquele pelo qual teólogos disputam há 2000 anos. Os cristãos o chamam de proto-evangelho, o primeiro evangelho. Gênesis 3, versículo 15. Deus diz à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse único versículo gerou mais comentários teológicos do que quase qualquer outra linha da Bíblia hebraica. A tradição cristã, começando já no segundo século com o pai da igreja Ireneu de Lyon, interpretou isso como uma profecia sobre Jesus Cristo. A descendência da mulher que esmagará a cabeça da serpente é Cristo, e a serpente ferindo o calcanhar representa a crucificação, uma ferida dolorosa mas não fatal, enquanto o esmagamento da cabeça é fatal. Os intérpretes judeus leram de forma diferente. No Targum, as traduções aramaicas da Bíblia hebraica usadas nas sinagogas durante o período do Segundo Templo, esse versículo é interpretado como uma declaração geral sobre o conflito contínuo entre a humanidade e o mal, não como uma profecia messiânica específica. O Targum Pseudo-Jonatas, provavelmente compilado entre os séculos 4 e 7 d.C., acrescenta o detalhe de que a derrota da serpente virá nos dias do rei Messias. Mas isso é um acréscimo ao texto, não algo que o próprio Gênesis afirma. O hebraico em si é genuinamente ambíguo em um ponto fundamental. A palavra traduzida como ele, em ele te ferirá a cabeça, é o pronome hebraico hu, que poderia se referir à descendência, à mulher ou até a um grupo coletivo. A Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica feita em Alexandria, no Egito, por volta do 3º século a.C., traduziu esse pronome como autos, masculino singular, apontando para uma única figura masculina. A Vulgata Latina, traduzida por São Jerônimo em Belém por volta de 400 d.C., usou ipsa, um pronome feminino, fazendo da mulher a esmagadora da cabeça da serpente, o que se tornou a base para séculos de teologia mariana católica. O mesmo versículo. Traduções diferentes. Conclusões teológicas radicalmente diferentes. E ambos os lados podem apontar para evidências linguísticas legítimas que sustentam a sua leitura. A história de como Gênesis 3, versículo 15 foi traduzido é em si uma narrativa fascinante de como a influência teológica molda a linguagem. Quando o rei Jaime encomendou uma nova tradução da Bíblia para o inglês em 1604, a equipe de estudiosos trabalhando na abadia de Westminster e nas faculdades de Oxford e Cambridge escolheu ele para o pronome, alinhando-se com a teologia protestante que via Cristo como aquele que esmaga a serpente. A tradução Douay Rheims, produzida por estudiosos católicos ingleses trabalhando no exílio na França entre 1582 e 1610, seguiu a Vulgata de Jerônimo e usou ela, mantendo a leitura mariana. Duas Bíblias em inglês, produzidas por cristãos lendo o mesmo texto hebraico com poucas décadas de diferença, chegando a traduções opostas de um único pronome, cada uma apoiando a ênfase teológica da sua tradição. Isso não é um defeito do texto. O texto está fazendo exatamente aquilo para o qual a literatura hebraica antiga foi projetada. A ambiguidade é a característica, não o erro. Os autores bíblicos escreveram em uma língua onde múltiplos significados podiam coexistir dentro de uma única palavra, onde jogos de palavras e duplos sentidos carregavam peso teológico.
e onde a própria tradição e o contexto do leitor determinavam qual camada de significado surgia primeiro. Leitores modernos que querem que a Bíblia lhes dê uma resposta clara e inequívoca para cada pergunta estão pedindo ao texto que seja algo que ele nunca foi concebido para ser. Se você está gostando desta análise profunda sobre as camadas ocultas do Gênesis e quer ver mais investigações como esta sobre os textos antigos, inscreva-se no canal agora mesmo. Nós abordamos os mistérios, a arqueologia e as línguas originais por trás das histórias mais fascinantes da Bíblia toda semana. Inscreva-se para não perder o próximo episódio. Depois do julgamento, Deus faz algo inesperado. Ele confecciona roupas de pele de animal e veste Adão e Eva. Pense no que isso significa. Para fornecer roupas de pele, um animal teve que morrer. Esta é a primeira morte na narrativa bíblica, e acontece por iniciativa de Deus, não como punição, mas como provisão. Os humanos tentaram cobrir a sua nudez com folhas de figueira em Gênesis 3, versículo 7. Deus substitui a cobertura insuficiente deles por algo que custou uma vida. Teólogos leram isso como o primeiro sacrifício, uma prefiguração do sistema sacrificial que domina o restante da Bíblia hebraica, desde a oferta de Abel em Gênesis 4, até os sacrifícios no Templo de Jerusalém descritos em Levítico. O padrão é estabelecido aqui no jardim. Os esforços humanos para cobrir a vergonha são inadequados. A provisão divina, ao custo de uma vida inocente, é necessária. A tradição rabínica acrescenta um detalhe fascinante. O Midrash Rabbah, compilado nas grandes academias da Palestina romana, entre os séculos 3 e 5 d.C., registra um debate sobre o material dessas roupas. O rolo da Torá do Rabino Meir, segundo a tradição, trazia a palavra hebraica como Or com Aleph, que significa luz, em vez de Or com Ayin, que significa pele. Se a leitura do Rabino Meir estiver correta, Deus vestiu Adão e Eva com roupas de luz, não de couro animal. A diferença entre as duas letras hebraicas é invisível no texto consonantal sem vogais que teria sido o manuscrito original. Isso significa que os primeiros humanos ou foram despojados de roupas luminosas quando caíram, ou receberam peles de animais como substituto prático de uma cobertura que perderam. De qualquer forma, a imagem reforça a ideia de uma transformação radical, uma descida de um estado superior de existência. Isso se conecta diretamente ao Nachash. Se a serpente era um ser brilhante, um ser divino luminoso, e se os humanos originais estavam vestidos de luz, então a cena no jardim se torna um confronto entre dois tipos de luminosidade: o brilho divino corrompido pelo orgulho encontrando a inocência humana prestes a ser corrompida pela ambição. A história inteira opera em múltiplos níveis simultaneamente, e cada nível revela algo que os outros escondem. Até esse ponto, Adão e Eva tinham perdido apenas a inocência. Agora perderam tudo. Deus posiciona querubins, os queruvim, na entrada leste do Jardim do Éden, junto com uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho até a árvore da vida. Esses querubins não são os anjinhos rechonchudos das pinturas renascentistas expostas na Galeria Uffizi em Florença. Na arte do Antigo Oriente Próximo, os querubins eram criaturas aladas enormes com corpos de touros ou leões e rostos humanos. Arqueólogos encontraram entalhes em marfim dessas mesmas criaturas nas ruínas de Samaria, a capital do Reino do Norte de Israel. Figuras aladas guardiãs semelhantes ladeavam as entradas dos palácios assírios em Nínive e Nimrud, no atual norte do Iraque. O Museu Britânico em Londres possui várias dessas colossais estátuas lamassu, touros alados com cabeça humana que serviam como guardiões sobrenaturais nas portas de entrada. Ao colocar querubins no portão do Éden, o autor do Gênesis está usando uma imagem que todo leitor antigo teria reconhecido. São seguranças divinos, guardas sagrados. O jardim agora é uma zona restrita, e a árvore da vida, a fonte da imortalidade, está permanentemente fora de alcance.
Esse detalhe importa por causa do que revela sobre a estrutura da história. A serpente prometeu que comer da árvore do conhecimento tornaria Adão e Eva como Deus. O que realmente aconteceu é que eles perderam o acesso a outra árvore, a árvore da vida. A busca pelo conhecimento divino custou-lhes a vida divina. Trocaram a imortalidade por informação, e a informação acabou sendo a consciência da própria vulnerabilidade. Agora, há mais uma camada nesta história que conecta tudo o que discutimos, e quase ninguém fala sobre ela. O Jardim do Éden, como descrito em Gênesis 2, não é apenas um jardim. Quando você analisa o texto hebraico com atenção, o Éden funciona como um templo. Essa ideia, proposta por estudiosos como Gordon Wenham e Gregory Bill, nas suas respectivas posições na Universidade de Gloucestershire e no Seminário Teológico de Westminster, baseia-se em uma série impressionante de paralelos entre a descrição do jardim e o projeto posterior do tabernáculo e do templo israelita. Em Gênesis 2, Deus planta o jardim e coloca Adão ali para cultivá-lo e guardá-lo. As palavras hebraicas usadas aqui são avad e chamar. Essas mesmas duas palavras aparecem juntas mais tarde no livro de Números, capítulo 3, versículos 7 e 8, para descrever os deveres dos sacerdotes levíticos que serviam no tabernáculo. Avad significa servir ou adorar. Chamar significa guardar ou vigiar. Adão não é um jardineiro no sentido moderno. Ele está funcionando como um sacerdote em um espaço sagrado. E se Adão é um sacerdote, então o fracasso dele ganha uma dimensão completamente diferente. O trabalho de um sacerdote é guardar o espaço sagrado de qualquer coisa que não pertença a ele. Quando o Nachash entra no jardim e começa a falar com Eva, Adão está presente. Gênesis 3, versículo 6, diz que Eva deu também ao marido que estava com ela e ele comeu. Adão estava ali o tempo todo. O sacerdote, cuja função era guardar o lugar santo, ficou em silêncio enquanto um intruso o corrompia. O pecado nessa leitura não é apenas comer o fruto proibido, é a abdicação de uma responsabilidade sagrada, um sacerdote que falhou em proteger o seu templo. Essa interpretação ajuda a explicar por que a primeira pergunta de Deus é dirigida a Adão, não a Eva, embora Eva tenha comido primeiro. Onde está você? Não é apenas uma pergunta sobre localização física, é uma pergunta sobre vocação. Onde você estava quando deveria estar guardando? Onde você estava quando deveria estar cumprindo o papel que eu lhe designei? O jardim tem uma entrada a leste, assim como o tabernáculo descrito em Êxodo, capítulo 27. Tanto o jardim quanto o tabernáculo contêm ouro, pedras preciosas e água corrente, detalhes explicitamente mencionados em Gênesis 2, versículos 10 a 12. A menorá, o candelabro de 7 braços dentro do tabernáculo, tem a forma de uma árvore estilizada, provavelmente evocando a árvore da vida que um dia esteve no espaço sagrado original. Deus caminha no jardim usando o mesmo verbo hebraico, hithalek, que descreve a presença dele habitando no tabernáculo em Levítico, capítulo 26, versículo 12. Os querubins que guardam a entrada do Éden após o exílio reaparecem como figuras de ouro montadas sobre a tampa da Arca da Aliança, dentro do Santo dos Santos, o santuário interno do tabernáculo e mais tarde do templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém por volta de 960 a.C. Os paralelos não são coincidência. Uma vez que você os percebe, não consegue mais deixar de vê-los. O autor do Gênesis está dizendo ao leitor que o Éden era o templo original, o lugar onde o céu e a terra se sobrepunham, onde Deus e a humanidade existiam em um relacionamento direto, sem mediação. A intervenção da serpente não causou apenas uma falha moral, causou uma ruptura cósmica. A humanidade foi expulsa do espaço sagrado e todo o restante da narrativa bíblica, do Sinai ao Templo de Salomão até a visão dos profetas de uma criação restaurada, trata do longo e doloroso processo de voltar para dentro. Isso reformula a Bíblia inteira, não como um livro de regras, não como uma coleção de histórias,
como uma longa narrativa de exílio e a busca pelo caminho de volta para casa. E a serpente? O Nachash, o ser brilhante, a criatura astuta que estava na encruzilhada entre o conhecimento e a imortalidade, reaparece ao longo de toda a Bíblia hebraica em formas que quase ninguém conecta a Gênesis 3. No livro de Números, capítulo 21, os israelitas estão morrendo por picadas de cobras venenosas no deserto da península do Sinai. Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze, um Nachash Nechoshit, e a coloque sobre uma haste. Qualquer pessoa que olhar para a serpente de bronze vive. Repare no jogo de palavras mais uma vez. Nachash, a serpente. Nechoshit, bronze, o metal reluzente. A serpente brilhante sobre uma haste se torna fonte de cura e vida, o exato oposto da serpente no jardim que trouxe a morte. Séculos depois, segundo Reis, capítulo 18, versículo 4, o rei Ezequias de Judá destruiu aquela serpente de bronze porque os israelitas tinham começado a adorá-la, queimando incenso diante dela como se fosse um deus. Eles a chamavam de Neustã. O símbolo que Deus criou para curar havia se tornado um ídolo. O poder da serpente de fascinar e atrair adoração não terminou no Éden. Acompanhou Israel ao longo de toda a sua história. No livro de Isaías, capítulo 6, o profeta tem uma visão de Deus entronizado no templo de Jerusalém, e ele vê criaturas chamadas serafins voando acima do trono. Cada serafim tem 6 asas e exclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A palavra hebraica saraf significa aquele que arde ou o flamejante. Mas a mesma palavra aparece em Números, capítulo 21, e em Deuteronômio, capítulo 8, para descrever as serpentes venenosas do deserto. Os serafins da visão da sala do trono de Isaías são literalmente serpentes flamejantes, seres luminosos em forma de serpente servindo na presença divina. Esse detalhe impressiona a maioria dos leitores quando o descobrem pela primeira vez. As criaturas que adoram a Deus na sala do trono celestial compartilham o mesmo nome que as cobras mortais que atacaram Israel no deserto. Leia isso de novo. Os anjos ao redor do trono de Deus são serpentes flamejantes. O simbolismo da serpente na Bíblia hebraica nunca é unidimensional. Esses seres existem em um espectro que vai de guardião divino a ameaça mortal, de adorador a inimigo, e a mesma palavra hebraica cobre toda essa extensão. No livro de Isaías, capítulo 14, e no livro de Ezequiel, capítulo 28, profetas descrevem a queda dos reis de Babilônia e de Tiro, usando uma linguagem que ecoa a narrativa do jardim. O rei de Tiro é descrito como tendo estado no Éden, o jardim de Deus, adornado com pedras preciosas, colocado no Monte Santo de Deus, e depois derrubado por orgulho e violência. Essas passagens, escritas entre os séculos 8 e 6 a.C., mostram que a história do jardim e a figura do ser divino caído permaneceram ativas na imaginação profética israelita durante séculos. Se esses textos proféticos estão descrevendo eventos sobrenaturais literais ou usando a mitologia do jardim como estrutura literária para condenar reis humanos, depende de qual tradição acadêmica você segue. Ambas as leituras têm sério apoio acadêmico. O ponto é que a narrativa da serpente em Gênesis 3 nunca foi uma história isolada. Era uma semente que fez crescer ramos por todo o cânone bíblico. E os ramos se estenderam muito além do judaísmo e do cristianismo tradicionais. Nos séculos 2 e 3 d.C., um conjunto de movimentos religiosos conhecidos coletivamente como gnosticismo produziu leituras radicalmente diferentes da história da serpente no Gênesis. Textos gnósticos, muitos dos quais foram descobertos em 1945, enterrados em um jarro de argila selado perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, viraram a leitura tradicional completamente de cabeça para baixo. Em textos gnósticos como Sobre a Origem do Mundo e A Hipóstase dos Arcontes, hoje preservados no Museu Copta do Cairo, a serpente não é a vilã. A serpente é a heroína.
Nessas leituras, o Deus que criou o mundo material é uma divindade inferior e ignorante chamada Demiurgo, e a serpente é uma emissária do verdadeiro Deus superior que está tentando libertar Adão e Eva do jardim-prisão do Demiurgo. O fruto do conhecimento não é proibido porque é perigoso. É proibido porque o Demiurgo quer manter a humanidade ignorante e obediente. Uma seita gnóstica, os Ofitas, nomeados a partir da palavra grega ophis, que significa serpente, de fato adorava a cobra do Éden como uma libertadora divina. Os primeiros pais da Igreja, como Epifânio de Salamina e Hipólito de Roma, escrevendo nos séculos 3 e 4, descreveram esses grupos com uma mistura de horror e fascínio. Os Ofitas supostamente colocavam uma serpente viva sobre a mesa da comunhão e deixavam que ela rastejasse sobre o pão antes de comê-lo. Sim, isso realmente aconteceu. Agora, o cristianismo tradicional rejeitou de forma decisiva as leituras gnósticas. Os concílios e teólogos que moldaram a doutrina ortodoxa consideraram a interpretação gnóstica herética. Mas a própria existência dessas leituras alternativas prova um ponto importante. A narrativa da serpente no Gênesis é tão rica, tão cheia de camadas, tão repleta de ambiguidade, que leitores inteligentes no mundo antigo podiam chegar a conclusões completamente opostas sobre o seu significado. O texto suporta múltiplas leituras não porque está mal escrito, mas porque está extraordinariamente bem escrito. Ainda hoje, a serpente do Gênesis continua a gerar imagens que a maioria das pessoas encontra sem perceber a sua origem. O bastão de Asclépio, uma única serpente enrolada em torno de um cajado, é o símbolo da medicina e da cura desde a Grécia Antiga. Asclépio, o deus grego da medicina, era associado a serpentes no seu complexo de templos em Epidauro, na Península Grega, onde cobras não venenosas eram mantidas como parte dos rituais de cura. A conexão entre serpentes e cura, entre veneno e remédio, percorre o mundo antigo como um rio subterrâneo, aflorando no Gênesis, em Números, na mitologia grega e na lateral de cada ambulância que circula pelas ruas das cidades modernas. Da próxima vez que você vir uma, vai pensar no Nachash. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, o próprio Jesus faz referência à serpente de bronze de Moisés. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, diz Jesus, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A serpente na haste se torna uma imagem tipológica da crucificação, uma fonte de morte transformada em fonte de vida. O simbolismo do Nachash completa o ciclo, do jardim à cruz, separados por milhares de anos de desenvolvimento literário e teológico. E no último livro da Bíblia cristã, o livro do Apocalipse, escrito na ilha de Patmos, no mar Egeu, provavelmente por volta de 95 d.C., a serpente reaparece uma última vez. Apocalipse, capítulo 22, descreve novos céus e nova terra onde a árvore da vida se ergue mais uma vez, produzindo 12 colheitas de frutos, com as suas folhas para a cura das nações. Os querubins desapareceram. A espada flamejante desapareceu. O acesso à árvore da vida, perdido em Gênesis 3, é plenamente restaurado. Todo o arco da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, pode ser lido como a história do exílio da humanidade e do retorno ao jardim. E no ponto de virada dessa história, no momento em que tudo mudou, está uma criatura cujo nome significa serpente, adivinho e ser brilhante, tudo ao mesmo tempo. O que torna a história da serpente no Gênesis tão infinitamente fascinante é que ela se recusa a ser simples. Não é um conto de fadas sobre uma cobra falante e uma maçã proibida. A palavra maçã nunca aparece no texto hebraico, aliás. O fruto é simplesmente peri, fruto, sem especificação. A tradição da maçã vem de um trocadilho em latim. A palavra latina para mal é malum. A palavra latina para maçã também é malum. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim no IV século, o jogo de palavras era irresistível, e a maçã ficou.
Então, a maçã é um acidente do latim. A cobra é um ser divino brilhante. A árvore não oferece moralidade, mas conhecimento autônomo total. O jardim é um templo. E a maldição não é apenas punição, mas o início de um projeto cósmico de restauração que se estende por todo o restante das Escrituras. Cada camada que você descasca revela algo que a leitura superficial deixou escapar. E essa é talvez a lição mais profunda que a história da serpente no Gênesis tem a oferecer. As coisas que você pensa que sabe sobre esse texto, as suposições que herdou de pinturas, livros infantis e resumos de 2 minutos na catequese, essas suposições são as folhas de figueira. A verdadeira história está por baixo, escrita em uma língua que a maior parte do mundo nunca leu, esperando por qualquer pessoa curiosa o suficiente para procurar. A serpente fez a primeira pergunta da Bíblia. Deus realmente disse? Talvez a melhor resposta não seja temer a pergunta, mas levá-la a sério o suficiente para voltar ao texto original e descobrir o que Deus de fato disse. Se este vídeo mudou a forma como você vê a história do Gênesis, você vai querer assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora, onde investigamos outra camada oculta da Bíblia hebraica que a maioria dos leitores de outras línguas nunca encontrou. Clique agora.